Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem necessário, está sendo discutido, há seus defensores, há aqueles que alegam que essa é a solução para os tempos de hoje. E no vídeo eu vou explicar que na verdade não é. Nós vamos falar sobre a ditadura militar, sobre o AI-5 e por que que nós não podemos achar que esse sistema de governo pode ser a solução para os nossos problemas atuais? Antes de tudo, eu quero pedir que vocês curtam o canal, compartilhem com um amigo e me ajudem assim a levar a história para mais pessoas possíveis. Então eu dividi o vídeo de novo em 3 momentos. No primeiro momento eu vou explicar o que é um regime ditatorial de governo, a experiência brasileira. Nós tivemos vários momentos de ditadura na história brasileira, mas eu vou me ater ao mais recente, que é a ditadura militar, que vigorou de 1964 até 1986 para alguns e 89 para outros. E depois eu vou explicar o porquê que a gente não pode defender esse tipo de governo. Vem comigo, hoje vamos falar sobre ditadura. Nós vivemos num sistema de governo democrático. O que significa isso? A democracia significa a própria etimologia da palavra demo, povo, cracia, poder, significa o povo fazendo escolhas do poder político. É esse sistema que vigora desde 1986. Porém, antes desse período, nós tivemos um período longo na história brasileira de ditadura militar, né? Como eu disse para vocês, ele durou de 1964, quando o presidente João Goulart, que era o presidente da época, foi afastado do poder através de um golpe militar, e os militares começaram a governar o país até 1989, quando tivemos eleições diretas para presidente, certo? Então, para entendermos esse período, nós precisamos entender o que é uma ditadura e depois especificamente o que é uma ditadura militar. Ditadura é um regime de governo sem representação popular, ou seja, não há participação do povo na sua representatividade. Como eu disse para vocês, nós vivemos uma democracia representativa. Eu elejo aquelas pessoas do poder legislativo, né, e do poder executivo que vão me representar no mundo político. Na ditadura isso não acontece, não há nenhuma escolha do povo. Geralmente o governo toma o poder, ou uma pessoa, ou um grupo, e se estabelece no poder sem ser escolhido pelo povo. Olha só. E como ele não é escolhido pelo povo, logicamente ele vai tratar de legitimar aquilo que ele quer colocar em prática. E como ele vai fazer isso? Geralmente é através da força e do autoritarismo. Por isso que fala-se, alguns autores falam que a ditadura sempre tem 2 braços. Um é a força, um é a coerção e o outro é o autoritarismo, porque ele precisa calar as vozes que são oposição ao seu governo. Já que ele não tem representatividade de um grupo, ele precisa silenciar essas vozes. Então, esse é o sistema ditatorial de governo. A ditadura militar geralmente é formada por um grupo de militares que tomam o poder através de um golpe, como no caso do Brasil em 1964, que eu falei para vocês. Estava governando João Goulart e, devido a algumas medidas trabalhistas que ele tomou em seu governo, foi interpretada como um governo perigoso. Na época, a gente tem que entender que nós estávamos sob contexto da Guerra Fria. Vocês se lembram da Guerra Fria? Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando o mundo era polarizado entre essas 2 potências.
Então, sob a alegação disso, os militares tomaram o poder, certo? A partir do momento que eles tomam o poder, eles estabelecem um monte de medidas coercitivas para as vozes, para aqueles que eram críticos ao sistema de governar deles. Então, essas medidas coercitivas, que restringe a participação popular, que proíbe manifestações, que muitas vezes preende a pessoa, né? Como na época era considerado um inimigo do Estado. Se você falasse mal do governo, na época você era considerado um inimigo do Estado e poderia ser preso e ter todos os seus direitos individuais aí sendo praticamente anulados. É isso que aconteceu nesse período. Logo, os governos militares, então, tinha todo um aparato coercitivo para tentar anular essas vozes de oposição ao seu governo, certo? Aí nós vamos para o AI-5. Há um tempo atrás, não muito atrás, infelizmente, a gente viu algumas manifestações de pessoas que pediam a volta do AI-5. Primeiramente, a gente tem que entender que muitos setores da população pedem as coisas e não sabem realmente o que foi, o que significa. Infelizmente, se informam por vias de terceiro ou de algumas pessoas que tendem a esconder o que realmente aconteceu na época, né? E a gente tem gente, olha só, nós temos pessoas que defendem a volta desse sistema, né? Então, começando por aí, quando a gente fala de AI-5, nós falamos de atos institucionais, como se fossem decretos-leis feitos pelo Poder Executivo, pelos governos militares, sem a revisão judiciária de um poder legislativo. Lembrando que na época militar só havia 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Então, esses AI-5 não passavam pelo exame do legislativo. Sabe, quando a gente estuda o rei absolutista, que a gente vê que ele pode tomar uma série de medidas sem nenhuma contestação? É mais ou menos isso daí, mas com uma forma ditatorial de governo. Eles faziam esses atos, esses decretos-leis, onde eles estabeleciam que seriam as normas a serem seguidas para a sociedade. E geralmente, esses atos institucionais, esses decretos-leis, tinham a intenção de silenciar setores da sociedade que estavam denunciando irregularidades do governo. Mais uma ressalva, acho importante colocar aqui, muitos defensores do regime militar falam que defende esse sistema porque na época não havia corrupção. Gente, é mentira. Eu vou deixar depois alguns links para vocês perceberem e pesquisarem a corrupção durante o governo militar. O que não havia era investigação, porque as pessoas que ousassem a investigar e falar e denunciar, muitas vezes elas desapareciam, morriam, eram torturadas, ou se tivesse sorte, aceitavam e calavam-se e não falavam mais. Então, por isso que não há menções à corrupção, mas havia, eu vou deixar depois alguns links para vocês pesquisarem, como eu disse para vocês. Então, voltando, esses atos institucionais foram 17 durante todo o período da ditadura militar no Brasil, e o mais famoso que as pessoinhas estavam pedindo esses dias era o AI-5, o ato institucional número 5. Esse ato institucional foi tido durante o governo do general Arthur Costa e Silva, esse senhorzinho aqui, tá? Que está aqui do ladinho para vocês. E esse ato institucional previa um monte de medidas que cerceavam a liberdade da população. Silenciava essas vozes que eu falei para vocês, que estavam denunciando essas irregularidades, esse excesso de medidas
coercitivas, excessos de desaparecimento das pessoas que estava acontecendo durante o regime militar. Vou ler então algumas medidas que foram estabelecidas com esse AI-5. O presidente podia fechar o Congresso no momento que ele queria, e o Congresso na realidade foi fechado. Então a atividade legislativa, que já era bem assim, nesse momento era uma atividade bem pacata, ela vai ser totalmente fechada. O Congresso brasileiro vai ser fechado e vai só abrir em 1977. Lembrando que o AI-5 foi estabelecido em 1968, tá? Então, olha quantos anos a gente ficou sem atividade parlamentar. O presidente poderia nomear interventores para governar qualquer estado e prefeitos para governar qualquer cidade. Então, olha só que interessante. Havia a censura prévia de música, ou seja, os artistas que faziam música ou ia ter uma peça teatral ou um programa de TV, isso tudo tinha que passar pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo e ele ia ver se não havia nenhuma música, peça teatral que criticasse o regime militar. Se houvesse, já era censurada e não poderia tocar essa música ou essa peça vir a ser estabelecida. As reuniões políticas tinham que ser autorizadas pela polícia previamente, ou seja, todas as reuniões de oposição ao governo do regime militar não seriam realizadas, obviamente. Toque de recolher, olha, os amiguinhos que defendem a liberdade e também defende o AI-5. Como vocês conseguem me explicar esse paradoxo aí, né? Havia toque de recolher, suspensão de habeas corpus. Se a pessoa fizesse algum ato e fosse considerada inimigo do regime político, ela não tinha direito a habeas corpus. Olha só. Exoneração de qualquer funcionário público sob a alegação de que esse funcionário não estava fazendo suas atividades de acordo com o sistema. Então, se você é funcionário público e às vezes tem a mania de criticar alguma medida de governos, enfim, de todos os governos eu estou falando aqui, você poderia correr o risco de ser exonerado e perder o seu trabalho, tá? E qualquer decreto do presidente depois do AI-5 não passaria por nenhum exame judicial, nenhuma revisão judicial. Então, gente, olha como esse decreto-lei, lançado pelo senhor Arthur Costa e Silva, presidente da época, ele cerceava todo um conjunto de direitos individuais, de manifestações artísticas, né? E até de exercício de profissão. Depois disso tudo, acho que fica difícil defender esse AI-5, né? Espero eu que sim. Essas medidas sancionadas pelo AI-5, ela trouxe legitimação para que muitas pessoas desaparecessem. Nós vamos ter inúmeras pessoas sendo mortas pelo regime militar. Ainda hoje existem vários parentes que estão à procura de corpos de seus entes queridos que desapareceram nesse período. Existe um movimento na Argentina chamado As Avós da Praça de Maio que procuram um corpo ou até, porque muitas grávidas foram mortas, até os seus possíveis netos vivos hoje. É interessante também lembrar a vocês que essa série de golpes militares foi tida na América Latina inteira, porque fazia parte de uma operação chamada Operação Condor, tida pelos Estados Unidos, feita pelos Estados Unidos, porque na época, lembra vocês que nós estávamos na Guerra Fria e os Estados Unidos queria refrear a influência da União Soviética e do avanço do comunismo na América Latina. Então, nós tivemos golpes na Argentina, no Uruguai, no Chile. Então, a América Latina inteira foi palco dessa sucessão de governos militares.
Eu vou ler um conto para vocês do uruguaio, o Eduardo Galeano, e esse conto ele reflete o que era estar vivenciando uma ditadura militar. Esse escritor, ele sofreu exílio, ele teve que deixar o Uruguai por conta da ditadura militar no seu país. Então, eu vou ler um conto para vocês do meu autor predileto, Eduardo Galeano. Ele é um uruguaio que denunciou a ditadura em vários países da América Latina. E esse conto é de uma beleza e de uma humanidade que serve justamente para a gente repensar essa postura de defesa à ditadura. Então ele conta a história de uma menina que teve o seu pai, que era professor. Muitos professores eram presos durante a ditadura militar, não só no Brasil. Então, olha, eu como professora fico pensando que perigo oferece o professor, né? Se a gente só está preocupados, nós estamos somente preocupados em formar cidadãos mais críticos, cidadãos pensantes, pessoas que tenham humanidade. Então, esse professor foi preso e a filha dele vai visitar. Eu vou ler para vocês. Os presos políticos uruguaios não podem falar sem licença, assobiar, sorrir, cantar, caminhar rápido, nem cumprimentar outro preso. Tampouco podem desenhar, nem receber desenhos de mulheres grávidas, casais, borboletas, estrelas e pássaros. Didasco Pérez, professor, torturado e preso por ter ideias ideológicas, recebe num domingo a visita de sua filha Milei, de 5 anos. A filha traz para ele um desenho de pássaros. Os censores o rasgam na entrada da cadeia. No domingo seguinte, Milei traz para o pai um desenho de árvores. As árvores não estão proibidas e o desenho passa. Didasco elogia a obra e pergunta à filha o que são os pequenos círculos coloridos que aparecem nas copas das árvores, muito pequenos círculos entre as ramagens. São laranjas? Fala o pai. Que frutas são? A menina o faz calar. Shhh. E o tom de segredo explica. Bobo, não está vendo que são os olhos dos pássaros que eu trouxe escondidos para você. Então, olha só que beleza ímpar, em meio a tanta dor, em meio a tanta brutalidade, a gente tem a sensibilidade de uma criança levando esperança para um pai, professor, preso político, né? Levando essa esperança de continuidade. Então, nesse momento, diante de todos esses pedidos de volta de ditadura, de AI-5, que nós, defensores da democracia, possamos ter esperança sim, possamos ainda acreditar que defender esse sistema onde vozes artísticas, vozes políticas devem ser ouvidas. Beijão e até a próxima.